Bom, domingo pela manhã, né? E hoje é para mim uma manhã especial, porque eu vou tocar no tema falando sobre o codificador da doutrina espírita, que é o nosso querido Allan Kardec, que ainda é muito incompreendido por nós que seguimos a doutrina. Nós ainda não temos noções do sacrifício, da resignação desse homem. Incompreendemos ainda a sua obra. Alguns dizendo que ela é ultrapassada. Alguns dizendo que não vale a pena ler porque já se passaram séculos. É a mesma coisa de nós dizermos que não vamos seguir a palavra de Jesus porque faz parte do passado. Os seus ensinamentos, as suas instruções. Porque entre nós, o espiritismo, né, os espíritas, a codificação é conhecida como a terceira revelação. Como podemos falar que é uma terceira revelação quando nós mesmos não abrimos sequer um livro da codificação? Porque nas nossas mentes está como ultrapassado. Eu vou falar sobre esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivel. Era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França no século XIX. Até que ele viu mesas girantes no ar, ao som de pancadas. Uma batida, letra A, duas batidas, letra B. E assim as mensagens eram atribuídas ao além. Tornavam frases e textos inteiros assinados por mortos ilustres ou anônimos. O que estaria por detrás dessas pancadas, desses fenômenos? Fraude? Hipnose coletiva? Autossugestão? Energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos? Foi o que o nosso professor decidiu descobrir aos 53 anos de idade, depois de pôr em prova o invisível. Ele mudou de vida e de nome para dar vozes aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. Nessa biografia de Marcelo Souto, onde eu me baseei no que eu vou falar essa manhã sobre Kardec, e eu recomendo essa biografia, um livro realmente que realmente me fez conhecer, entender Kardec, entender a sua trajetória. Ele compilou aqui várias informações. Porque quando essa semana eu tive a oportunidade de rever o livro Paulo Estevam, e eu percebi ali o porquê aquele caráter de Paulo ajudou tanto ele na sua missão. Aí eu percebi que a missão de São Francisco havia necessidade de ter um outro caráter. A missão de Chico, um outro. Assim como a de Kardec. Os seus atributos, a sua qualidade que ele tinha foram perfeitos para a sua missão. E isso que muitas vezes nós nos entendemos, né? Dizendo
Inclusive, Kardec diz que as pessoas diziam que ele não fazia a caridade. Não punha a mão na massa no dia a dia. E ele até cita nas obras póstumas sobre isso. A caridade é não fazer mal pelo mal. Isso é caridade. Porque muitas vezes podemos dar uma esmola e o nosso coração não tem compaixão, não faz uma prece para aquele a quem nós estamos dando uma esmola e simplesmente para nos sentirmos superiores. Isso não é caridade. E Kardec nos chama a atenção sobre isso. Então, essa doutrina que nós conhecemos como o Consolador é de uma importância não só para nós espíritas, mas para a humanidade. E toda essa história começa em Paris, 18 de maio de 1855. Eram 8 horas da noite de uma terça-feira, quando a sessão na casa da senhora Plenemaison começou. Entre os convidados para testemunhar o fenômeno que estava causando espanto e polêmica na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, né, para o espetáculo das mesas girantes. Havia ele lido e se inteirado através de jornais, né, relatos que aconteciam em salões nobres da sociedade de Paris, de Londres, de Nova York e São Petersburgo. Desde os seus 19 anos de idade, ele era um estudioso da hipnose, do sonambulismo e do poder curativo dos fluidos magnéticos, o que o levava então a crer que cientificamente essas manifestações poderiam ser consequências de eletricidade dos corpos das pessoas reunidas em torno da mesa, agindo sobre ela. Ou então, fraude, pois esses ambientes eram sempre mal iluminados e poderiam estar sendo operados por fios, com a ajuda de fios invisíveis. Então, nessa noite, a presença do professor naquela sessão aumentou a atenção dos anfitriões, porque o nome de Hippolyte estava estampado em capas de mais de 20 livros didáticos, adotados por escolas e universidades da França. O professor era de uma estatura média, a gente vê nos nossos quadros, e aqui tem uma descrição que faz com que a gente tenha uma ideia muito melhor da sua aparência. Ele era de uma estatura média para a época, 1,65 m, exibia uma palidez, salpicado de sardas, e de uma vida debruçada sobre as escrivanias do seu escritório ou de pé em sala de aulas. Cabelos lisos repartidos na parte da esquerda para a direita, exibindo um bigode perfeitamente amparado, frente aos lábios para disfarçar uma pinta pronunciada sobre a boca que ele tinha. Os seus olhos eram castanhos e a sua cabeça redonda e maciça. O seu pescoço longo dava mais aparência de um alemão do que um francês. Sua voz era clara e firme, gestos sóbrios e contidos. E mostrava um talento especial para oratórias. 2 anos antes do professor se sentar na mesa de Plenemaison, o bispo de Vivers dirigiu uma carta pastoral à comunidade católica de sua diocese para condenar a invocação dos mortos. Dizia: nesses passatempos aparentemente inocentes, mas
ocultamente diabólicos, mesas falantes que se identifica como alma dos mortos. Eram necrofilia, possessão, heresia, sujeitas a exorcismo ou a excomunhão dos pecadores. As mesas giravam e giraram na casa da rua Granger, Batelier, e a cabeça de Rivail girou junto. As mesas giraram, saltaram e corriam em condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. O professor também testemunhou, o que definiu depois, mais tarde, como ensaios imperfeitos de escritura mediúnica, numa ardósia com auxílio de uma cesta. A ardósia era uma rocha acidentada usada como lousa na época. Rivail voltou para casa, completamente atordoado. Qual seria a causa daqueles movimentos? O que estaria por detrás das mesas girantes e dos ditados do além? Ali mesmo ele decidiu buscar, com os devidos cuidados, de acordo com métodos científicos e adotados por ele mesmo em tempos de estudantes. Em seus livros, se definia como discípulo de Pestalozzi, diretor da escola da Academia de Paris, membros de diversas sociedades científicas. Em seus estudos, em suas aulas e livros, Rivail seguia a cartilha do professor, jornalista e escritor Pestalozzi. Pestalozzi foi fundador de um dos centros de ensino mais inovadores e renomados da Europa, o Instituto de Yverdon, na Suíça. Rivail tinha 10 anos quando ele foi matriculado no centro de ensino. Numa época em que os estudantes eram obrigados a decorar fórmulas e aceitar verdades irrefutáveis impostas pelos mestres, sob pena de experimentarem a força de varas e palmatórias. O Instituto de Yverdon era uma revolução para ela. A época de ensinar não é a de julgar e criticar, ensinava Pestalozzi. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador, defendia Pestalozzi. E o principal objetivo do ensino elementar não é sobrecarregar a criança de conhecimentos e talentos, mas desenvolver e intensificar as forças da sua inteligência. Porque isso é importante, entendermos isso. Porque isso define o caráter, a maneira com que o nosso professor tomou para a sua profissão, para ensinar os seus alunos, desenvolvendo em seus alunos a capacidade do raciocínio, o que ele transferiu para a nossa doutrina. A conscientização dos nossos atos, a razão, tudo nós temos que analisar profundamente antes de tomarmos por verdade. Uma importância muito grande da escolha desse educador para a codificação. E quando ele passou realmente de professor para aluno, ele fez questão de listar os princípios, adequados ao ensino. Entre eles, os objetivos de estimular o espírito natural da observação da criança. Cultivar a inteligência para que o aluno faça a sua própria descoberta. Levá-lo a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. E conduzi-lo a palpar com os dedos
e com os olhos todas as verdades. Não foi só com as crianças que ele levou essas, vamos dizer esses princípios, palavra certa. Ele trouxe para a nossa codificação os mesmos princípios. Olha a importância de entendermos a sua personalidade, a influência de sua personalidade na codificação. Porém, sua vida estava prestes a se transformar radicalmente. Até então, ele havia se dedicado ao ofício, né, de educador e também a contador para poder sobreviver. E agora estava ainda dando, né, cada vez mais atenção às coisas do invisível. Sua esposa e companheira, há 23 anos então, na época, Amélie Gabrielle Boudin, desculpa meus franceses, né? Professora de Letras e Belas Artes, havia publicado já 3 livros antes de conhecer o futuro marido. Olha a importância da esposa. Olha a importância dessa mulher na vida de Kardec, que nós também não a conhecemos. Como esposo, ela também sabia o quanto era inviável viver apenas de vendas de obras didáticas e quanto era dura a vida de um educador na França no século XIX. Salários minguados e muito trabalho. Ele a chamava de Gabi. Quando se cruzaram pelos corredores escolares, a afinidade ela foi imediata. Não apresentava ser mais velha, 9 anos que ele. E aqui no livro diz que o sisudo companheiro de ensino. Tinha os dois um sonho de construir uma escola em parceria, ou mesmo uma rede de ensinos. E ela, na sua idade, na época, quando se conheceram, de 37 anos, já não pensava em filhos ou bom casamento. Se casaram no civil no dia 6 de fevereiro de 1832. O professor já havia tido contato com o mundo invisível 3 décadas antes, mais ou menos lá pela sua idade, 30, 31, 32, quando começou a estudar as experiências conduzidas pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. Ao observar a influência da Lua sobre as marés altas e baixas, né, Mesmer passou a especular sobre a possível influência de um fluido invisível que permearia todo o universo sobre o outro. Então, inspirado nessa ação, a distância dos ímãs sobre os materiais metálicos, ele batizou essa experiência como fluido magnético. Então, essa ideia, na verdade, ela não é nova, porque desde lá a antiguidade já havia uma linha, ele seguia uma linha de investigação. Mesmer passou da teoria à prática. E em sua clínica de tratamentos, ele conduziu com o uso de bastões de ferros imantados, né? Ele começou assim, e mais tarde ele modificou utilizando as suas mãos como magnetizador sobre os pacientes para as sessões de cura. E de acordo com esse método, né, a transferência do fluido magnético do corpo do magnetizador ao paciente restabeleceria a saúde do paciente. Mas veja que interessante. Mas as reações a estas intervenções magnéticas nem sempre eram tranquilas.
pacientes chegavam a ter convulsões violentas e de longa duração, efeitos colaterais, como diziam. E tudo isso depois foi explicado na codificação, essas reações na qual eles diziam, né, Mesmer não entendia essas reações quando havia o tratamento magnético e essas convulsões desses pacientes. E isso nós vamos entender na codificação depois, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Veja isso, o que dizia o efeito colateral. Movimentos de todos os membros do corpo inteiro, aperto na garganta, sobressaltos da hipocondríase e do epigástrico. Tinha alucinações nos olhos, gritos penetrantes, claros e risos desconcertantes, reações precedidas ou seguidas de um estranho estado de torpor e de um sonho, de uma espécie de abatimento e até adormecido. Isso para mim me parece mais uma desobsessão. E que não era entendido na hora da sua magnetização. Por mais cético que fosse o professor Rivaud, ele identificava no transe hipnótico e nos passes magnéticos a influência de forças ocultas e concordava com as teses difundidas pelo Barão de Dupolet. Né? Então, qual era essa tese difundida pelo Barão de Dupolet? Dizia: os novos fenômenos nos mostram que nossa alma pode perceber sem os órgãos dos sentidos e que mergulha no mais profundo sono. Podemos tomar conhecimento de lugares distantes de nós, ver o que aí passou e descrevê-lo claramente. Isso é um desdobramento. Então veja que toda essas ideias científicas, todos esses estudos já faziam parte da sua vida, porque o professor é um estudioso. O professor tinha conhecimento. Ele simplesmente, como todos imaginam, sentou numa mesa, onde sentou lá e falou: eu vou descobrir. Não funciona assim. Você tem que ter uma base. Você tem que ter uma estrutura para você poder fazer o que ele fez, ser um codificador. Erro de quem pensa que simplesmente deu um estalinho nele, sem saber nada, sem ter conhecimento nenhum, sem ser um estudioso, sem ter dentro de si princípios de estudos, de razão, de consciência, de pé no chão, codificar uma doutrina. O professor sentiu na pele os efeitos do sonambulismo, que eles chamavam de sonambulismo, a mediunidade, né? Não tinha, assim, na época, toda essa terminologias que hoje nós utilizamos. Ele enfrentou em 1852 e a 1853, entre 52 e 53, a perda da visão, a ponto de não conseguir ler e nem escrever. Seu médico já havia dito a ele que estava com comprometimento do nervo óptico e que ele devia se preparar para a cegueira. Imagina. Na dúvida, Rivail decidiu ouvir uma segunda opinião, mas não dessa vez de um outro médico. Bateu na porta de um conhecido em Paris, né? de um sonâmbulo conhecido em Paris, que promovia curas milagrosas. Por ela, o diagnóstico foi de que era apenas uma inflamação nos olhos. E em 15 dias ele estaria melhor
Em 1 mês, voltaria a ver e em 3 meses estaria curada. Então, veja já a sua experiência, né, com essa sonâmbula chamada na época, que fazia curas. Nas mesas girantes, ele dizia, não pode ser essas mesas girantes encaradas como sonâmbulas. Ou seriam os fluidos magnéticos da senhora, né, da senhora de Plamaison, os responsáveis por aqueles movimentos básicos, por aqueles mensagens vagas. Afinal de contas, os fenômenos só aconteciam na presença dela. Então, veja o raciocínio do professor. Você tem que ter base para você fazer as perguntas certas, minha gente. Ninguém consegue fazer pergunta certa se não tem base nenhuma. Então, com todos esses conhecimentos, por que ele fez a pergunta certa? Angélica, antes dele, as mesas já estavam acontecendo. Tinha outras pessoas lá que não perceberam isso. Não tinha bases para isso, meu amor. Não perceberam. Correto. Ele tinha base para poder questionar, para poder investigar. Ele tinha um espírito de investigador. Ele não se contentava com as aparências. É isso que eu quero passar para vocês. Ele era uma pessoa especial. O nosso codificador era uma pessoa especial. Não foi um qualquer um que a espiritualidade simplesmente, vou escolher a Angélica ali, que é bonitinha. Não. Então, segundo ele, chegou à conclusão que era preciso estudar. E para a sua pesquisa, ele foi então encontrar um terreno fértil quando ele foi apresentado a 2 meninas, Carolina, na época com 16 anos, e Julie, na época com 14 anos. Não, Carolina e Julie Baldwin. E as 2 jovens, elas atraíam inúmeras pessoas nas casas, nas reuniões que elas tinham na casa de seu pai, pela capacidade já, na época, né, de pôr no papel, e não mais na pedra de ardose, as mensagens atribuídas pelas inteligências estranhas. Você vê que foi indo um progresso. Kardec foi participando desse progresso. As coisas foram acontecendo, não aconteceram só com ele, aconteceram em vários locais esse progresso com médios. Né? Então, todo esse trabalho, ele foi organizado, ele foi pensado pelos espíritos para poder envolver Rivail. Ele era o que ia codificar, o que ia colocar esse quebra-cabeça, parte aqui, parte ali, junto. O novo método, inclusive esse método, teria sido recomendado pelos próprios invisíveis em sessões simultâneas promovidas na Europa, nos Estados Unidos, através de pancada. Então ele dizia, deixa a pedra. Vamos direto ao papel. E isso encantou. E vai. Gente, olha, coisas simples que para nós, para ele encantou. Aguçava cada vez mais o seu lado científico. Né? Então, atraído por esse método, o professor tornou-se um frequentador assíduo nas sessões das casas das 2 meninas. No início, dizia ele, eram questões frívolas, tais como dinheiro, trabalho, saúde e amor. Não é tudo isso que a gente procura a casa espírita? Tem um problema no meu amor, no meu trabalho, blá, blá, blá.
Para ele chama isso de questões frívolas. Segundo Rafael, essas respostas eram atribuídas a Zéfiro, um espírito irônico e bom-humorado que gostava de brincar com a plateia. Zéfiro foi o mesmo que revelou a Kardec que ele se chamava Kardec lá quando ele viveu na época dos druidas. O professor, ele anotava sempre essas impressões e interpretações sobre os diálogos com Zéfiro e outros visitantes dos invisíveis que vinham através dessas sessões. E a cada sessão, as perguntas ficavam mais complexas. E daí eu colocava à prova os espíritos. Passou a levar consigo pauta de reunião. Olha isso, gente. Enquanto estava lá o povo, ei, quando eu vou casar, quando eu vou curar. E vai falando, não, vou levar uma agenda para poder aproveitar essas comunicações e ver a ciência por detrás disso, né? Então, essas questões, ele passa então a levar pautas como perguntas sobre questões sobre a vida e a morte, a moral, a psicologia, a vida no invisível. Olha que diferença de pensamento. Se eu tivesse lá, eu ia ser igual aos outros. Meu trabalho, meu irmão, meu marido, meu filho, meu avô, não é assim que a gente faz na casa espírita? E a gente continua fazendo. Porque as salas de estudos continuam vazias nas casas espíritas. Porque a gente vem para o passe, não para poder, né, nos enfrentar a nossa vida. Nós viemos aqui para o passe, e aí quem sabe melhorar meu trabalho, minha mãe, minha irmã, e esquecemos da nossa reforma íntima. Esquecemos do nosso progresso. Esquecemos que estamos aqui de passagem. Esquecemos que essa vida é temporária. Esquecemos de perguntarmos para nós mesmos coisas relevantes. O que eu vim fazer aqui? Qual a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por essas aflições? Não é o trabalho, e sim a experiência. Não é a família torta, e sim a experiência. O que aquilo está me dizendo? O que eu aprendo com essa experiência? O que eu tenho que modificar dentro de mim? O meu orgulho? A minha vaidade? A minha paciência? Essa é a cabeça do verdadeiro espírita. E não fazemos isso sem estudar. Não conseguimos fazer isso sem ter uma base. Senão nós vamos ser frívolos com a nossa vida. Com a nossa vida. Não vamos levar a sério essa encarnação bendita e abençoada de oportunidades que nós temos de estar aqui. Essa é a cabeça do verdadeiro espírita. Para filtrar as mensagens do além, o professor varava as noites, abrir a mão de férias, de finais de semana. Então, ele costumava fazer as mesmas perguntas em diferentes sessões, diferentes horas, com diferentes espíritos. Isso é um método científico. E ele já não se surpreendia quando a resposta não eram palavras por palavras a mesma resposta. De uma sessão para outra sessão, de horário diferente, dia diferente, ele recebia muitas vezes. Então, essas respostas que eram palavras por palavras, a mesma resposta, ele começou a codificar. Isso que é a codificação. Né? Numas, né, das suas conclusões, que são várias conclusões que o livro ali nos vem e nos vai dando essa base espírita
né, que a gente desconhece, né, essa interação com o Fútius Zéfiro levou o Rivail a uma conclusão básica, que até hoje nós temos ela, e nós esquecemos desse conselho de Rivail. A opinião dos interlocutores invisíveis deveriam ter o valor, né, de sua crença, ele diz. Então ele diz que cada espírito que vem, a sua opinião, os seus valores, de acordo com a sua crença. O fato da Angélica falecer e eu pensar que abacaxi é mamão, quando eu for para o lado espiritual, eu vou pensar que abacaxi é mamão do mesmo jeito. Aí eu vou vir numa sessão espírita e dizer, abacaxi é mamão. Por quê? Está de acordo com a minha crença. Tá? De acordo com a crença pessoal e não a força de uma verdade absoluta, ditado por espíritos superiores. As mensagens devem ser confrontadas, avaliadas com bom senso. E a gente está passando por isso, gente. Um monte de mensagem, um passa um para o outro, uns trem que não diz tudo, não diz nada. Pelo amor de Deus, gente. Vamos, nós selecionarmos o que passamos para frente. Lê, relê, pense, estranha que tem alguma coisa que vale, e palavras bonitas, que vai aqui, que o amor, que as coisas, e no final faz o quê? Nada. São vazias, simplesmente palavras. Cuidado. Você é responsável pelas mensagens que vocês estão forward. Não passa. Muitas vezes nem lê. Ai, que bonito. Passa. Nem leu, nem acabou de ler. Isso não é atitude espírita. Atitude espírita é, mandou para você ler, reler, questiona, ver se está de acordo com a base. Aí sim você passa. Se tem algum proveito moral, de reformar, de consolar. Se não tem, são só palavras bonitas, deleta. A minha caixa ficou com um monte de besterol o dia inteiro. Delito tudo. Ninguém me vê ficar passando um monte de coisa. Porque tem que tocar no meu coração. Se não tocou no meu coração, se não falou comigo, eu não passo. Pode ser a palavra mais bonita que for. Porque é o meu crivo. O crivo da minha razão. E aí, ele convencido, porque existiam fases vamos dizer, até chegar a escrever, né, compilar o livro dos Espíritos. Então, primeiro ele teve que se convencer de que realmente havia vida após a morte, que havia comunicação, que havia esse intercâmbio. Aí ele teve que fazer o quê? Bom, convencido da existência dos espíritos, e então passou a investigar e desvendar o nebuloso processo de intercâmbio com a lei. Bom, passei da primeira fase, estou convencido. Agora a segunda fase. Como é que é esse intercâmbio? Quais os cuidados que nós temos que ter com esse intercâmbio? Como definir, por exemplo, as pessoas que são utilizadas para esse intercâmbio? E aí vem a palavra médium. Aí, né, ele definiu, né? Aí ele falava assim, e essas comunicações independe de sexo, independe de idade, independe de qualquer coisa. Independe de coisa. Como é que nós vamos definir? Da mesma maneira que lá para trás, quando o Lucas veio, dizia, o andarino, os cristãos são andarinos, Lucas falou, peraí, gente, vamos botar ordem na casa aqui. O que nós somos? Vamos chamar um nome que liga nós aos ensinamentos de Jesus. E aí passamos a ser cristãos. A palavra cristão é aquele que segue Cristo. E muitas vezes, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, não vou no templo, eu não vou na casa espírita, não tenho tempo. Você é cristão? Não, papai, você não é cristão nada, você não segue. Você ouviu falar, aceitou, mas você não segue, você não é cristão.
É a mesma coisa do espírito. Sou espírita. Você não estuda, você não vai, você não participa, não vai nada. Você é o quê? Você é nada. Você aceita, mas você não é. Vamos falar a verdade? Essa coisa de politicamente correto, passa, gente, não tem tempo para politicamente correto. Nós estamos num período evolutivo nosso, assim, no ponto do abismo. Ou você vai ser salvo, ou você vai ser jogado do abismo. Qual é o abismo? Não passar para a era de regeneração. Simples, assim. Simples, assim. Ou a gente toma a sério essa reencarnação, ou nós vamos dançar. E dançar feio. Porque a gente já vem brincando desde a época do Cristo, que vem nos falando, os tempos são chegados. Haverá separação do joio e do trigo. As minhas palavras, quem as segue terá salvação. Passa. E tem passado por nós. Nós estamos aqui capengando ainda. Enquanto os outros lá para trás voaram. A gente vem se arrastando. Está tentando se arrastar nessa também. Por dizer. Inclusive, nós, espíritas. Inclusive nós, que nos gabamos de ser espírita. Acha bonito. Sou espírita. Continuamos com picuinhas. Continuamos trazendo dentro da nossa casa. Blá, 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 blá. Continuamos querendo ser maior que o outro. E não fazer o espírito de cooperação. Lá, a doutrinação, para codificar a doutrina, teve espírito de cooperação. A espiritualidade teve que trabalhar em vários canais. E a gente quer ser o único. O único. O bam da casa espírita. Eu mando, eu faço, o discurso é meu, assim. Gente, pelo amor de Deus, está na hora de cair a ficha. Eu não estou falando dessa casa, não. Estou falando do movimento espírita, que eu vejo por aí, em tudo quanto é lugar. No Brasil, no Cochichina, onde for. Onde for. O próprio espírita é o maior crítico de Divaldo, o próprio espírita é o maior crítico de Chico, o próprio da mesma maneira que fomos com Kardec. E Kardec diz isso na Obras Póstumas. Os maiores críticos, os maiores traidores foram aqueles que estavam perto de mim. Nós continuamos com o mesmo jeito. É o movimento espírita. Então, aí temos a palavra espírita. E a situação financeira do professor Rivail? Ela ficou muito difícil em 1834. Olha as dificuldades que esse homem passou. Ele teve que vender sua parte no colégio que ele havia inaugurado, que fundaram, para saldar a dívida de um tio que era viciado em jogo. Então, com a sua parte, ele decidiu investir com um amigo investidor que perdeu tudo. Então, para poder sobreviver e pagar as contas, o professor trabalhava como contador de 3 empresas. E a gente não pode pegar o carro e ir para casa espírita. Tem um problemaço. Não tenho dinheiro. Tenho que trabalhar. O cara nem, coitado, nem estava pagando as contas. Quem teve que ajudar ele foi o pai da mulher dele, que era um tabelião bem estabelecido e que ajudava ele a completar, a pagar as contas, para ter uma casa para morar. Mas não é porque ele é vagabundo, não, porque, além disso, ele teve que, depois de 30 anos, largar o magistério, porque, na época, estavam ali as instituições de ensino, estavam subordinadas ao sacerdócio.
e dizia, quem se recusa às regras do sacerdócio, né? E ele vai ser banido. E ele, como discípulo de Pestalozzi, com uma característica totalmente diferente de ensino, ele teve que fazer o quê? Resignar. Então, olha as dificuldades que nós pensamos, que nós não sabemos, na verdade, que o professor passou. E muitos falavam que ele pagava alguns espíritas para poder colocar aquelas mensagens, fazer. Então, assim, olha a maldade humana, né? Então, pouco antes de haver a revelação do Espírito da Verdade para ele, como protetor dele, ele cogitava em abandonar. Ele estava se desgastando. Lembra então? Ele estava fazendo tudo isso, gente, codificando todas essas perguntas por conta própria. Ninguém chegou para ele e falou, ó, Angélica, lá na frente, um pouco, dá para frente, depois que foi revelado a ele, que ele, quando ele decidiu, ele mesmo decidiu que veio com todas as dificuldades. Falou, não, pode ter dificuldade, eu vou continuar nisso, porque tem alguma coisa atrás disso. Aí sim veio o Espírito da Verdade e falou, você tem uma missão. Não foi antes, não. Não foi antes, não. Ele decidiu passar por privações, perder sono, perder final de semana. Ele. Mas depois de o Espírito da Verdade fala, bom, você foi escolhido para codificar uma nova doutrina que revolucionará o mundo. Ele pensou realmente em desistir. Mas olha como Deus trabalha, né? Ele encontra um amigo, que é o Carlotte, que dá para ele um caderno com 50 mensagens que foram escritas a lápis pela mão de um outro sonâmbulo, médium, né? Na casa do Sr. Rotan. E muitas dessas mensagens respondiam perguntas que Rivail, né, já tinha com ele, que ele estava buscando respostas e que ajudaram ele a confirmar tudo aquilo que ele já havia na agendinha dele. Aí ele falou, não, posso desistir não. Posso desistir não. Aí sim, veio, né, a manifestação do Espírito da Verdade e mostrou para ele, e aí sim revelou para ele as dificuldades que ele iria enfrentar, traições, tudo. O que está aqui em Obras Póstumas e que eu vou citar um pouquinho para vocês, para a gente terminar isso. Escrevi nessa nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois, que esta comunicação me foi dada, que é a comunicação do Espírito da Verdade, dizendo para ele que ele ia ser um missionário. E o Espírito da Verdade disse, você tem um livre-arbítrio para aceitar ou não, porque você vai passar por isso. Ele olhou tudo aquilo e diz, aceito. E olha o que ele diz, que me foi dado, e constato que ela se realizou em todos os pontos, porque sofri todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio, de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme. Líbelos infames foram publicados contra mim, as minhas melhores instruções foram desnaturadas, fui traído por aqueles em que coloquei a minha confiança. Pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas, urdidas por aqueles mesmos que diziam por mim e que, fazendo cara boa diante de mim, me dilaceravam por detrás. Disseram que aqueles que tomavam meu partido eram assalariados por mim com dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Não mais conheci o repouso
Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho. A minha saúde foi alterada e a minha vida comprometida. No entanto, graças à proteção e à insistência dos bons espíritos que me deram sem cessar provas manifestadas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não senti um só instante o desfalecimento, nem um desencorajamento e que constantemente persegui a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito da Verdade, deveria esperar tudo isso, e tudo isso se verificou. Mas também ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas dores, consolações as minhas tribulações foram pagas. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi por parte dos numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me foi anunciado por Espírito da Verdade, sem dúvida. Ele desejou não me mostrar senão as dificuldades do caminho. Quantos não seria por a minha ingratidão se eu me queixasse, se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, entendo, as satisfações morais superam muito mais o mal. Quando me chegava uma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade. Colocava-me por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde descobri o meu ponto de atraso, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Fizeram-me disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbavam. Esse é Kardec. Esse é o nosso codificador. Que tenhamos consciência da responsabilidade de chamarmos espíritas. Perdão, me emociono porque estou diante de uma grande alma, de um grande resignado, que para mim foi humano como eu. Não é considerado santo pela Igreja Católica. Não é considerado santo nem pelos espíritos, que não o respeitam, nem a sua obra. Gente, esse é um convite a nos tornarmos espíritas. Esse é um convite a seguirmos o que a doutrina nos recomenda. Bom senso, discernimento, amor, fazermos tudo com muito amor. Obrigada.